No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as horas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés e com 2 do lado. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases dos limiares se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse-me: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e diz a esse povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, e não percebeis. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na tua presença para ministrarmos a tua palavra, e estamos ao menos na dependência do teu Espírito Santo. E aqui está a tua congregação, ó Deus, para receber a tua palavra nesta noite. Nós queremos rogar nesta hora que o Senhor venha ministrar pelo teu Espírito Santo, que toda e qualquer força contrária, todo e qualquer espírito contrário, que seja, ó Deus, banido deste lugar nesta hora, e que a tua palavra, Senhor, possa ser ministrada de uma forma especial nesta noite. Fala aos nossos corações, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pensamos na vida, existem 2 chamadas de Deus para o homem. A primeira chamada de Deus para o homem é a respeito da salvação. Todos são chamados para a salvação, mas nem todos querem a salvação. E a segunda chamada de Deus para o homem é a chamada para o ministério. Quando eu falo ministério, não é somente pregação da palavra de Deus, é todo o serviço que envolve o reino de Deus. Uma vez que um dia você aceitou a Jesus como Salvador, Ele chama você para fazer alguma coisa no reino de Deus. Pode ser que algumas pessoas, às vezes, ainda não perceberam para o que foi chamado. Mas saiba de uma coisa: você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa no reino de Deus. Isso não quer dizer que pode ser dentro da igreja. Isso não quer dizer que pode ser dentro do ministério da igreja. Pode ser fora, pode ser além. O que é importante é nós estarmos atentos para a chamada de Deus para a nossa vida. E nós vemos aqui nesse texto, prezados irmãos, a chamada de Isaías. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Ele teve uma visão do Senhor que estava sentado em um trono glorioso. E ele estava ali naquele trono assentado, acompanhado por serafins, que estavam, quem sabe, fazendo revoadas ali em volta do trono de Deus, e clamando uns para os outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías, meus prezados, teve aquela visão, ele começou a sentir o seu pecado. Ele diz: ai de mim, vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Mas naquele momento,
ele viu um serafim que foi e pegou uma brasa, uma tenaz do altar de Deus, e veio, tocou os seus lábios e disse: com esta brasa, com isso eu toco os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. E ele então ouve a voz de Deus, dizendo assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E prontamente o prezado disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Ele me diz a esse povo. E a missão de Isaías era uma missão muito difícil, porque ele ia falar com o povo, ia ouvir, mas não ia escutar, ia ouvir, ia ver, mas não ia entender. Baseado, meus prezados, nesse texto, nós queremos falar de alguns requisitos para cumprirmos a chamada de Deus. E a primeira coisa que nós vamos falar nessa noite, que às vezes é necessário que alguém morra. Às vezes é necessário ocorrer a morte. É a primeira coisa que nós vemos nesse texto. O texto diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia. Ele estava, quem sabe, tranquilo na sua vida, quem sabe dentro dos palácios, porque os historiadores dizem que Isaías foi o profeta da corte palaciana, e ele estava, quem sabe, vivendo a sua vida normal, e ele teve uma visão de Deus, mas foi o ano que o rei Uzias morreu. Precisou alguém morrer para que o primeiro passo, para que as primeiras coisas pudessem acontecer, para que Isaías pudesse cumprir o ministério de Deus. Talvez você possa achar, pastor, mas isso é meio estranho. Mas nós vamos olhar em Moisés, meus prezados, quando ele estava lá no Egito, o que aconteceu para que Moisés saísse do Egito e fosse para o deserto. Precisou acontecer a morte de um egípcio, ele precisou fugir. E quando ele estava lá no deserto, depois de quantos anos? 40 anos, a Bíblia diz que Faraó morreu e Deus fala com ele para voltar para o Egito. Então precisou acontecer a morte de duas pessoas para que o grande Moisés pudesse começar o seu ministério, dar início os primeiros passos do seu ministério. Mas quando José e Maria, prezados, foram para o Egito, vamos lá mais na frente ainda, a Bíblia diz que eles fugiram para o Egito porque Herodes estava procurando matar o menino, e ele estava no Egito. E quando eles passaram o período do Egito, não sei se foi 2, foi 3, foi 4 anos, a Bíblia diz que o anjo de Deus aparece para o casal e diz: pode voltar para morar em Nazaré da Galileia, porque já morreram aqueles que atentavam contra o menino. Aleluia. Então, apesar de muitas vezes pessoas vão morrer, coisas vão acontecer, para que Deus possa chamar alguém, para que alguém seja despertado para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós sabemos, meus prezados, que a palavra de Deus diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aleluia. Muitas vezes, além de alguma coisa fora de nós ter que morrer para Deus cumprir o seu propósito, a coisa mais importante, eu já falei isso aqui no passado, mas veio para mim nesta mensagem: nós precisamos fazer morrer a nossa natureza para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Às vezes eu estou muito cheio do meu eu, mas o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós precisamos, prezados, fazer morrer alguma coisa em nós. Porque quem sabe está precisando morrer em mim. Se você fizer um exame, o que está precisando morrer em você? Será que é alguma vaidade que está precisando morrer em nós? Será que está precisando morrer o orgulho? Eu não vou para aquela cidade lá não, porque aquele lugar é um lugar de gente muito pobre, é uma igrejinha muito fraca, não tem quase ninguém, eu
não vou para aquele lugar, eu quero uma igreja grande. Isso aí é o vídeo de uma pessoa bem próxima a mim. Prezado, muitas vezes nós precisamos fazer morrer alguma coisa em nós. Quem sabe a preguiça, alguma coisa, às vezes nós precisamos fazer, mas eu estou com preguiça. Às vezes preparar um sermão desse aqui leva 2, 3, 4, 5, 6 horas. E às vezes o pastor vai me chamar de novo para pregar, mas eu tenho preguiça. E eu vou dizer para ele que eu não vou pregar. Prezados irmãos, muitas vezes o medo precisa morrer em nós. Eu não vou fazer nada, eu não vou falar de Jesus, eu não vou ir à frente, eu não vou testemunhar porque eu tenho medo. Mas nós precisamos, meus prezados, fazer morrer alguma coisa em nós. Isaías, ele foi levantado para ser profeta depois que veio a morte, aleluia. Muitas vezes não é bom falar aleluia, mas precisa falar aleluia, porque muitas coisas precisam morrer. Então, prezados, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro requisito para que possa cumprir-se a chamada de Deus.